Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula, tá certo? O tema da nossa aula de hoje vai ser o regime militar, esse período aí da história tão polêmico, tão conturbado, tão triste, né? Onde várias pessoas morreram, foram perseguidas, torturadas, e que infelizmente hoje ainda existem pessoas que defendem, dizendo que foi um período bom, como se não tivessem ocorrido mortes, pessoas não tivessem sido perseguidas, e defendem a volta ainda desse período, né? Defendem a volta de um regime militar, algo totalmente antidemocrático, contra a vida, contra tudo, né? Contra qualquer princípio ético. Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, o melhor remédio é o conhecimento, é conhecer o que aconteceu, como foi, para evitar que tais ideias sejam defendidas. Tá certo, pessoal? O regime militar, como nós vimos na aula passada, teve início em 64, com a retirada do poder de João Goulart, sobre a acusação de que ele queria transformar o Brasil em um país comunista. Tá certo? E aí, nessa luta contra o comunismo e em defesa da liberdade, os militares, com apoio de partidos de direita, de grandes empresários, dos grandes latifundiários, dos grandes jornais, eles assumiram o poder no Brasil. Tá? Então, assim, importante a gente lembrar que não foi um golpe militar somente, foi um golpe civil-militar. Mas o que se teve depois foi um regime militar, porque somente o cargo do executivo era exercido somente por militares, tá certo? E o Estado estava totalmente aparelhado por eles. O golpe foi civil-militar, mas o regime foi exclusivamente militar, tá certo? O regime militar vai durar de 64 até 85. Ele vai ter início, aqui a gente tem aqui a imagem dos presidentes, tá? Da esquerda para a direita, Castelo Branco, que era cearense, não nega, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, que foi o último presidente do regime, tá? Todos eleitos de maneira indireta, sem escolha do povo. Tá ok, pessoal? Vamos entender um pouquinho desse período, tá? O que vai acontecer? Vamos entender primeiro o contexto histórico. Naquele período, estava acontecendo a Guerra Fria, que era esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, do qual nós já estudamos, nós já debatemos. E quando eu falei para vocês sobre Guerra Fria, que foi esse período onde houve essa disputa pela hegemonia mundial, eu havia dito para vocês que uma das maneiras que os Estados Unidos encontrou de conseguir, né, a maior adesão do modelo dele, que ele defendia, que era o capitalismo, era apoiando golpes. Então, sempre que um país estava flertando, né, com as ideias do socialismo e do comunismo, os norte-americanos davam um jeito daquele país sofrer uma intervenção militar e com isso havia uma perseguição aos comunistas. O golpe militar no Brasil ele teve apoio dos Estados Unidos. Existem documentos públicos que estão aí para qualquer pessoa ver nos arquivos que mostram que os americanos eles já alertavam para a possibilidade do Brasil, né, vir a se tornar um país comunista e indicavam a necessidade dos militares intervirem, inclusive sugeriram quem deveria ser o primeiro presidente militar, que era Castelo Branco, tá? Que foi o que aconteceu, né? Os americanos também já naquele período eles se prepararam para caso o Brasil sofresse uma guerra civil, né? Em caso do João Goulart não querer renunciar, os americanos já tinham preparado uma operação chamada de Operação Brother Sam, né? O irmão Sam, no qual eles iriam apoiar aqui o movimento de direita em prol do início do regime militar. O que vai acontecer, pessoal? Então, a justificativa para que o regime se instalasse era perseguir os comunistas, afastar a ameaça comunista e restabelecer a ordem no país, o que era uma grande mentira, tá certo? E aí o que vai acontecer? Vamos aqui dar continuidade. O primeiro presidente a assumir vai ser Castelo Branco, tá? Logo quando ele assume, né? Aliás, antes dele assumir, vai se instaurar no Brasil, vai ter uma junta militar que vai governar o Brasil, né? Não vai ter eleições logo de cara. João Goulart renuncia, forma-se uma junta militar que vai governar o Brasil provisoriamente. Nesse breve momento, vai ser assinado o ato institucional. O que é ato institucional? É um decreto que tem força de lei. E esse decreto que tinha força de lei, valia como lei, ele estabeleceu o quê? Eleições indiretas para presidente
Ou seja, os presidentes não serão mais escolhidos pelo povo, né? Não através do voto direto, ok? Será através do voto indireto. Como assim indireto, Ricardo? O Congresso brasileiro, os políticos, né, os deputados, é que irão escolher o presidente da República, tá ok? Não haverá voto do povo. E aí, outra característica do AI1 vai ser o direito de suspender direitos políticos e de cassar mandatos de parlamentares. Em eleição indireta, Castelo Branco, então, é eleito, tá? Ele é eleito pela maioria do Congresso, lembrando-se que a maioria dos políticos de oposição já estavam sendo perseguidos, já tinham sido exilados do país, já estavam presos. Isso fez com que favorecesse a eleição de um militar, né, o medo de sofrer alguma represália. E aí o que vai acontecer? Quais as características do governo de Castelo Branco, tá? As características gerais perseguição aos opositores, qualquer pessoa que criticasse o regime, que defendesse ideias de esquerda, seria perseguido. Então, jornais de oposição ao regime eram perseguidos, políticos, intelectuais, muitos fugiram do Brasil, faziam críticas, mas fora do país, entendeu? Que se ficassem no país seriam mortos ou presos, né? Alinhamento com os Estados Unidos. Então, durante a Guerra Fria, durante o regime militar, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos, tá? Aos interesses capitalistas, aos interesses norte-americanos. Muitos trabalhadores perderam os seus direitos trabalhistas. Então, assim, durante o regime, houve um favorecimento muito grande no campo econômico dos empresários, mas em contrapartida, os trabalhadores tiveram seus direitos cada vez mais, né, tiveram seus direitos cada vez mais tomados. Para vocês terem ideia, antigamente, o trabalhador no Brasil, com 10 anos de empresa, ele adquiriu estabilidade. Isso foi retirado durante o governo do regime militar, tá? Foi retirado e foi substituído pelo FGTS e pela criação do seguro-desemprego, ok? Então, vários direitos trabalhistas foram sendo retirados e favorecendo somente as grandes empresas, né? Os grandes empresários. Durante o governo de Castelo Branco vai ser assinado o AI2, que é o Ato Institucional número 2, tá ok? Que vai dar fim aos partidos políticos. Não vai mais existir no Brasil nessa época partidos políticos, né? Aliás, vai existir partido, apenas 2. Os demais serão extintos. Que 2 partidos serão esses, né? A Arena, que era o partido do governo formado pelos militares, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que existe até hoje. O MDB, teoricamente, era um partido de oposição. Cara, por que você diz teoricamente? Pelo seguinte, quem de fato era oposição naquela época, ou estava preso, ou estava exilado, ou foi morto pelo próprio regime. Então, o MDB era uma oposição de fachada, era só para dizer, ó, tá aqui o partido de oposição. Os militares tentavam fingir, né, que o Brasil ainda era uma democracia. Não era. O povo não votava para presidente, só podia existir 2 partidos, o partido dos militares e o outro que era uma oposição, onde se o cara abrisse a boca, ele era perseguido ou morto, entendeu? Então, assim, vai se oficializando esse regime de opressão, esse regime ditatorial. O AI3 vai ser assinado ainda no governo de Castelo Branco, né? Vai estabelecer eleições indiretas para governador, ou seja, as eleições, não somente as eleições para presidente serão indiretas, mas agora para governador dos estados também. O povo não vai escolher os governadores dos estados. E os prefeitos das capitais serão escolhidos pelos governadores. Então, por exemplo, o governador do Ceará, ele iria escolher quem seria o prefeito de Fortaleza. Então, as capitais os prefeitos eram escolhidos pelo governador. Com isso, você tinha um controle do país inteiro, né? Dos locais mais povoados, tá ok? Democracia não havia. Liberdade de expressão não havia. As pessoas não entendem, né? As pessoas que insistem, vamos colocar os militares no poder. Quando você coloca militares no poder e não permite que o povo vote, você está matando o quê? Você está matando a democracia e você vai estar matando a liberdade de expressão. Imagine aí, se hoje, né, com toda a mídia divulgando os casos de corrupção, com a Polícia Federal investigando, os políticos ainda roubam. Imagina se a mídia não divulgar, né? Se a polícia não investigar, se houver um controle, vai haver roubalheira e nós não iríamos saber, que foi o que aconteceu no regime.
né? As pessoas elas têm uma ilusão, romantizam o passado, e elas dizem assim, na época do regime militar não tinha corrupção, no jornal não falava de denúncia. Claro que não falava. Os jornais eram censurados, pessoal. Entendeu? Então, tenham isso em mente. Havia censura. Se havia censura, não divulgava, não havia notícia negativa, era só notícia positiva, tá? Ainda durante o governo de Castelo Branco vai ser assinado o AI-4, que vai ampliar os direitos do presidente, né? Vai ser criada a Constituição de 67, uma nova Constituição. Constituição agora essa alinhada com os interesses dos militares, Constituição essa antidemocrática, tá? Vai restringir o direito de greve também, esse ato constitucional, vai proibir a greve. Então, os trabalhadores, além de perder os seus direitos, não podiam reclamar, não podiam organizar greve, entendeu? Então, assim, esse regime foi bom para quem? Foi bom para a elite econômica. As pessoas, obviamente, não vão se calar, vão se criar movimentos de oposição como Frente Ampla, tá? Mas a censura continua. Vai ser assinada a lei de imprensa, no qual vai se instaurar a censura aos jornais. Se vocês derem uma olhada nos jornais daquela época, tem algo bem interessante, né? Vocês sabem que eles rodam ali as notícias no dia, vão construindo ali o jornal no dia seguinte, e no final do dia eles rodam para no dia seguinte distribuir. Só que os jornais, antes de rodar para impressão, ele tinha que passar pelo setor de fiscalização do governo, né? E aí lá nesse setor, quando tinha alguma notícia que não agradava o governo mandava retirar aquela notícia. Estava ali o jornal, mandava retirar. E aí não dava tempo, às vezes, de produzir uma nova notícia. E não podia ficar ali um pedaço em branco no meio do jornal. Então, para poder tampar aquele buraco no meio do jornal, às vezes o jornal botava uma receita de bolo, uma música, entendeu? Num caderno, numa página que não tinha nada a ver aquilo. Então, assim, você encontra dessas em alguns jornais daquela época, né? Nos arquivos aí. O que vai acontecer? Também vai ser assinada a Lei de Segurança Nacional, onde vai permitir o governo o direito de julgar os crimes de subversão. E, cara, o que é subversão? Qualquer pessoa que criticasse o regime, que fosse contrária às ideias, né? Que ousasse, né? Levantar a voz para criticar, seria considerado subversivo. E aí seria julgado pelo governo através da Lei de Segurança Nacional e muito provavelmente seria preso, exilado ou morto. Tá, pessoal? Dando continuidade aí, vamos lá. Aí a gente tem algumas imagens daquela época, ó. As pessoas, obviamente, que elas não aceitavam um regime de boca calada, né? Sem dizer nada. A gente tem aqui manifestantes, a polícia perseguindo, pessoas indo nas ruas, abaixo a repressão, né? Essa imagem bem simbólica, tampando os olhos para você fingir que não enxerga, que não vê o que está acontecendo e tampando a sua boca para você não falar, né? Você tinha que calar, tinha que aceitar e pronto, tá? O segundo governo eleito de maneira indireta vai ser o governo de Costa e Silva, tá? Que vai ser de 67 a 69. O governo de Costa e Silva, nós podemos dizer que durante o governo dele foi assinado o ato institucional mais duro de todos, que foi o AI-5, o ato institucional número 5. Cara, isso que é o tal do AI-5, que o pessoal pede a volta? Quem pede a volta disso aí, meu amigo, no mínimo, não estudou história, tá certo? O AI-5, o que era o AI-5? Permitia ao presidente fechar o Congresso Nacional. Imagine aí, o Congresso é a casa do povo. Eu sei que o nosso Congresso tem vários políticos ladrões, tá? Mas foram escolhidos pelo povo, né? Existem lá bons políticos que lutam por melhores condições, que lutam por nós. Para você ter um exemplo, uma ideia agora, por exemplo, o presidente Bolsonaro ele propôs que o auxílio emergencial que está sendo dado aos trabalhadores informais aqui no Brasil, inicialmente o auxílio proposto era de 200, 300 reais. Foi o Congresso que conseguiu elevar esse valor para 600, entendeu? Então, assim, é importante o Congresso Nacional, senão o governo ele vai administrar o país da maneira que ele quiser, tá? Vai permitir também ao presidente caçar políticos por parte do governo, ok? Eles podem caçar os políticos, os mandatos dele a qualquer momento, mesmo o cara tendo sido eleito pelo povo, ele pode perder o seu mandato e permite suspender os direitos civis e constitucionais de qualquer pessoa. Imagine você ser preso, você é preso, acusado de cometer algo, aí vocês sabem que quando a pessoa é presa, ela tem que primeiro sofrer o julgamento para depois ser condenada, né? Enquanto ela não responde ao julgamento, ela pode aguardar em liberdade, basta solicitar ali a entrada no habeas corpus.
o AI-5 permitia, então, suspender o direito ao habeas corpus. Entendeu? Imagine a situação. Então, o governo ele podia te prender, te alegando alguma coisa, tu não tinha direito ao habeas corpus, te deixava lá preso. Ai, cara, mas no dia do julgamento só foi inocente, eu sou solto. Se julgar, entendeu? Se a justiça hoje é lenta, imagine naquela época. Então, assim, esse artigo aí do AI-5, que permitia suspender direitos civis e constitucionais, era uma mão na roda para os militares perseguirem seus opositores e eles não terem como sair depois da prisão, tá? A Constituição de 67, eu já falei para vocês, né? Foi assinada a Constituição de 67, acabei colocando isso lá no AI4, né? Me adiantei, tá ok? Foi uma Constituição alinhada com os interesses dos militares, como eu disse, e o movimento popular de oposição foi aumentando, a insatisfação foi aumentando, teve manifestações, passeatas, greves. E, cara, mas greve não era proibida, eram greves ilegais, entendeu? O pessoal enfrentava, tinha que enfrentar. Se o povo não lutasse, quem que ia lutar por eles, né? Haviam passeatas, movimentos estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, surgiu nesse período para poder lutar contra o regime, tá? Movimentos artísticos, formados por grandes artistas que estão vivos até hoje, alguns, o movimento Tropicália, que fazia músicas, né, que criticavam o regime. Existem várias músicas dessa época. Geraldo cantores como artistas, né, como Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, Elis Regina, entre outros, produziram diversas músicas em crítica ao regime. Obviamente que eles eram censurados. E aí, alguns tentavam fazer músicas de duplo sentido, né? Para os militares não interpretarem. Tem uma muito conhecida que é aquela Soy Louco por Ti América, que é uma música que faz homenagem a Ernesto Che Guevara, entendeu? Só que a música está escrita em espanhol e os militares não perceberam e acabaram deixando a música passar, né? Durante o governo de Costa e Silva, ocorreu a morte de um estudante secundarista, né, num movimento de repressão que a polícia cometeu, Edson Luiz. A morte dele motivou uma passeata que reuniu mais de 100 mil pessoas, tá certo? Então, aí a gente tem imagens aí da passeata, né? Ó, abaixo a ditadura, o povo no poder. Então, as pessoas iam à rua, entendeu? O povo queria a volta da democracia, né? Não estava bom para ninguém. Aí a gente tem uma música aí muito bonita, né? Escrita por João Bosco e Aldir Blanc, que ficou eternizada na voz de Elis Regina, que é o Bêbado e Equilibrista. Quem puder, escuta essa música, ela tem alguns trechos que nos remetem, né, a algumas situações do regime militar. Como, por exemplo, cadê aqui? Sonhava com a volta do meu irmão Enfio, que era um cartunista, que tinha sido exilado, que criticava o regime, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, ou seja, pessoas que foram expulsas de nosso país, né? E aí, no final, ele fala, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar, ou seja, sabe que a luta pela democracia não pode parar. Então, as músicas eram compostas, eram escritas dessa maneira, com mensagens indiretas de crítica ao regime, entendeu? Porque se elas fossem músicas com críticas diretas, né, o governo acabaria censurando. Durante o governo Médici, de 69 a 74, os órgãos de fiscalização e de repressão vão se intensificar. Vai ser criado o DOI-CODE, que eram, como disse, órgãos de fiscalização e repressão do governo. Os movimentos de oposição também vão aumentar, obviamente, se a opressão aumenta, a oposição também aumenta, né? Os militares Lamarck e Marighella vão formar um movimento de guerrilha, né? O Marighella tem até um filme sobre ele, o Lamarca também, tá, pessoal? Eles eram ex-militares, tá? Formam movimentos de guerrilha com o objetivo de fazer uma luta armada contra o regime. Nessa época, ganhou destaque o sequestro do embaixador norte-americano. Cara, por que sequestrar o embaixador norte-americano que estava aqui no Brasil? Lembra qual foi o país que apoiou o golpe? Estados Unidos. Então, sequestra esse embaixador norte-americano e, em troca, existe a libertação, né, de pessoas que foram presas por criticar o governo. Tá? O movimento MR8 e ALN estavam por trás desse sequestro do embaixador. Interessante, pessoal, que naquela época também, muitas empresas ligadas ao capital internacional, principalmente os Estados Unidos, eram atacadas pelas pessoas como forma de protesto. Bancos americanos eram atacados, entendeu? Empresas aqui como a Coca-Cola eram atacadas
porque eram símbolos dos Estados Unidos. Então, atacando elas, você estaria atacando quem motivou esse golpe, tá certo? Olha só, vai ter um fator que vai chamar a atenção durante o governo Médici, que vai ser o chamado milagre econômico brasileiro. O que foi o milagre econômico? Foi um período da história do Brasil, durante o governo Médici, mais especificamente, onde houve um grande crescimento do PIB nacional. Como é que esse crescimento foi possível, Ricardo? É o seguinte, o governo brasileiro, ele começou a conceder empréstimos, né? Primeiro ele pegou dinheiro com bancos internacionais e injetou esse dinheiro na economia como? Concedendo empréstimo para empresas. Essas empresas, então, elas investiram, né, na sua industrialização, nas suas ampliações. Com isso, houve um crescimento da economia, tá? Em paralelo, o que aconteceu? O governo brasileiro começou a fazer grandes obras, né? Grandes rodovias hidrelétricas, e com isso foi se endividando. Então, olha só, o PIB crescia, mas a dívida externa também crescia. Quando teve a crise do petróleo, o petróleo passou a ser vendido mais caro e a indústria brasileira precisava dele, o PIB brasileiro parou de crescer. E a dívida externa continuou subindo. Foi o fim do milagre econômico e a inflação no Brasil, então, volta a nos assombrar, tá? Fato interessante sobre o milagre econômico é que durante o período do milagre econômico, o Brasil ganhou a Copa de 70. E aí o governo, que não era besta, aproveitou para fazer a propaganda, né? Ninguém mais segura esse país. O caneco é nosso, né? Que é a taça aí, para frente Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, eles aproveitaram que o Brasil havia ganhado a Copa e que a economia estava crescendo para poder fazer uma grande propaganda desse período. E aí tem gente que só lembra desse período da história. Na época dos militares foi muito bom, teve um milagre econômico. Foi durante só o governo de Médici, pessoal, e por um breve período, entendeu? Por poucos anos. Logo depois, o milagre econômico acabou, tá certo? E aí, o que acontece? Com o fim do milagre econômico, Geisel assume o poder, tá? A inflação assombra o Brasil, a dívida externa só aumentando, os militares, então, percebem que é hora de sair de cena, né? Eles percebem que está na hora de sair, e começam a se organizar para isso. Só que eles não podiam sair da noite para o dia. Eles tinham que limpar a sujeira que eles fizeram, né? Então, o Geisel vai dar início aí à política de distinção e abertura lenta e gradual, né? Abertura lenta e segura. Não poderiam sair da noite para o dia. Eles tinham que queimar arquivos, apagar evidências, qualquer coisa que pudesse incriminar os militares no futuro, tá? Durante o governo Geisel, as eleições do Senado, elas foram vencidas, em sua grande maioria, pelos partidos de oposição, tá? E aí o que vai acontecer, pessoal? O Geisel, com medo, então, de que os militares perdessem o poder rapidamente, ele cria o pacote de Abril, que vai permitir que o presidente escolha senadores biônicos, né? Um número X de senadores não serão escolhidos pelo povo, mas nomeados pelo presidente. Com isso, ele garante maioria no Congresso e consegue se eleger o seu sucessor, que é Figueiredo, tá? Lembrando, ele não queria sair ainda. Pensavam em sair, mas tinha que ser uma saída lenta. Um fator que vai chamar a atenção durante o governo Geisel vai ser a morte do jornalista Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, pessoal, ele era diretor da TV Cultura. Vocês devem conhecer, esse canal existe até hoje. E aí o Vladimir ele foi acusado de ser integrante do Partido Comunista. E o Partido Comunista, lembrando, estava na ilegalidade. Foi o que aconteceu. Ele foi levado, então, para ser ouvido, né? Lá na sede do DOI-CODE, em São Paulo. Quando ele foi ouvido lá, depois ele foi encontrado morto na cela, né? Os militares, então, disseram que ele cometeu suicídio e essa foto saiu no jornal. Só que como é que ele poderia ter cometido suicídio com os pés encostados no chão? Entendeu? Muito provavelmente o que aconteceu, o que foi? Bateram, torturaram Vladimir Herzog até ele morrer e depois tentaram forjar um suicídio. Essa imagem circulou o mundo, né? E mostrou que as torturas eram algo que realmente existia no regime militar. A tortura, pessoal, era algo que de fato acontecia. Não tinha tortura? Tinha. As pessoas que criticavam o governo, elas eram torturadas, né? Eu, enquanto estudante de história, conheci uma senhora que cursou lá comigo, que ela foi torturada durante a época do regime militar, né? Ela teve unhas arrancadas em sessão de tortura, os cílios queimados com cigarro, os mamilos apertados com alicate. Então, imagine aí. E a alicate, ela fez o quê? Nada.
Segundo ela namorava um rapaz que era do movimento estudantil. E quando estava com ele foi preso, ela foi presa junto. Entendeu? Hoje ela é empresária, não é nem ligada ela nem se interessa por assuntos relacionados à política, muito menos ao movimento de esquerda, mas foi presa durante a época do regime e foi torturada. Então imagina quantas pessoas perderam, quantas famílias perderam pais, filhos, esposas, né, maridos por conta do regime, tá? Então a tortura foi algo que realmente existiu, tá certo? Vamos lá. Então as passeatas, os protestos vão aumentando, Figueiredo é eleito e esse vai ser o último presidente militar. Durante o governo de Figueiredo, pessoal, a lei da anistia vai ser assinada. O que é a lei da anistia? Ela é uma lei, prestem bem atenção nisso, tá? Os vestibulares adoram cobrar esse período da história. A lei da anistia é uma lei que vai perdoar todos os crimes políticos cometidos durante o regime. Aparentemente, a lei parecia ser boa para quem estava preso. Então, por exemplo, essa senhora que estudou comigo na época da faculdade, ela estaria livre, foi solta. Porém, a longo prazo, essa lei beneficiaria quem? Aos torturadores. Por quê? De imediato, quem estava preso era solto, quem estava fora do país poderia voltar, mas a longo prazo, os torturadores também estariam anistiados, estariam perdoados. Então, imagine só, essa senhora que sofreu tortura, imagine que ela encontra o torturador dela na rua, e aí ela resolve processá-lo. Nada irá acontecer com ele, tá? Porque ele está perdoado. E esse foi um dos maiores erros da nossa história. O que acontece? Quando a gente perdoa esses crimes, simplesmente as pessoas esquecem que isso aconteceu. A gente tem a Comissão da Verdade, né? Que tem por objetivo investigar crimes cometidos na ditadura, no regime militar, mas ela não pode condenar ninguém. De que adianta eu investigar se eu não posso condenar? Né? Então, as pessoas, elas acham que o regime não houve tortura, que não havia ditadura, né? Que eram apenas militares no poder tentando melhorar o país. Então, assim, quando a gente não fala de um assunto, a nossa história, ela se perde. E a memória histórica das pessoas também se perde e aquilo acaba por voltar. Tem um filme muito interessante, não relacionado ao regime militar, mas relacionado ao nazismo na Alemanha, a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, né? O nome do filme é Labirinto de Mentiras, e ele vai mostrar como logo após a Segunda Guerra, 20 anos depois, as pessoas não sabiam sobre a perseguição aos judeus, sobre o que aconteceu em Auschwitz, que era um campo de concentração, e aí um procurador resolve então investigar o que aconteceu lá, e ele traz isso à tona, e ele vai buscar então condenar as pessoas que foram né, torturadoras, que mataram judeus na época do regime. Então, e o filme é bem interessante que ele começa como esse procurador, ele descobre que tem um professor que foi guarda, né, que matava pessoas em Auschwitz, sendo professor na escola. Como é que um cara que matava judeus, matava, né, pessoas que não eram, né, da raça ariana, como os nazistas perseguiam, estava dando aula na escola? Então, imagine aí. Então, ele vai então lutar para que essas pessoas sejam condenadas. E no nosso país foi um erro grotesco não ter condenado as pessoas que torturaram, né, que foram torturadoras na época do regime militar. Essas pessoas deveriam ter pagado por seus crimes, por seus erros, e que isso deveria ficar lembrado da nossa história para que fosse algo que nunca mais se repetisse. Mas aí, dando continuidade, o movimento sindicalista vai ganhar força nesse período, né? Os sindicatos vão se organizar, vão lutar, vão fazer greves, né? Luiz Inácio Lula da Silva vai ganhar destaque nessa época como um grande líder sindicalista. O bipartidarismo vai acabar, não vai mais existir somente a Arena e MDB, volta-se a ter o pluripartidarismo, e aí vários partidos são fundados nessa época, PT, né? O MDB vira PMDB, entre outros. E aí, pessoal, nessa época, o que é que vai acontecer? Vai haver um clamor nas ruas por eleições diretas para presidente. O povo queria votar. Vocês têm aí um cartaz daquela época na imagem, ó. Não dá mais para segurar. O povo quer votar. Diretas já. Então, o povo queria que, naquele momento, as próximas eleições, as eleições de 85, fossem eleições diretas, ou seja, que o presidente do Brasil fosse escolhido pelo povo. Um deputado chamado Dante de Oliveira bota uma lei em votação, chamada Ementa Dante, para que as eleições sejam diretas, mas isso não ocorre. Mesmo com toda a pressão popular, como vocês podem ver aí na imagem, as eleições daquele ano são indiretas. Porém,
o candidato eleito não será mais um candidato da Arena, do Partido dos Militares. Vai ser um candidato do PMDB. O nome dele é Tancredo Neves, né? Felizmente, Tancredo Neves não pôde assumir a presidência do Brasil. Antes da sua posse, ele morreu. Quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. E aí, pessoal, isso aí já é tema de outra aula. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham refletido, né, sobre a ditadura militar, sobre o regime, tenham se esclarecido. Estudem, leiam, tentem se aprofundar sobre essa época. Não caia na ilusão de que na época do regime não tinha corrupção. Tinha. Quem acompanhou a Operação Lava Jato viu o depoimento do Emílio Odebrecht, que é o fundador da Odebrecht, né? É o pai do Ricardo Odebrecht. O que ele disse? Ele disse que na época do regime militar foi a época que ele mais ganhou dinheiro. Por quê? Porque eles podiam roubar, desviar a verba junto com os militares que a imprensa não divulgava, né? Então é uma ilusão achar que na época do regime não havia corrupção. Sim, havia. E os jornais não poderiam comunicar, tá certo? Então, vamos ter atenção a isso, vamos conhecer mais sobre esse período para não estar por aí reproduzindo mentiras, tá certo, pessoal? Grande abraço e até mais.